Unidade 2, Geografia Física Mundial, Brasileira e do Amazonas. Aula 6.2. Conteúdo: o solo, formação, erosão e conservação. Habilidade: descrever as características principais dos diferentes tipos de solo através de sua constituição, processos erosivos e práticas de conservação. Estamos retornando, para o nosso segundo momento da aula de hoje, onde continuaremos as nossas aulas sobre a crosta terrestre, sobre o relevo e, nesse momento, mais especificamente, sobre o solo. Mas antes disso, vamos revisar o que nós estudamos na primeira aula. Então, olha só, gente, na aula de 6.1, onde nós estudamos aí sobre o relevo mundial e do Amazonas, vamos relembrar aí sobre as camadas da Terra, que vai ser formada que vai formar, o planeta Terra, com a crosta terrestre, que é a superfície onde nós moramos, que é o mais importante para a gente. O manto, que vai ser a parte intermediária, onde verificou que vamos ter aí a composição do magma, que é expelido, dependendo aí se tiver uma erupção vulcânica, quando se expele, aquela lava que a gente verifica saindo do vulcão, quando está dentro é o magma, mas quando sai se torna lava. E também sobre o núcleo é o centro do planeta Terra. Então nós teremos aí essas camadas da Terra com a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Além das camadas da Terra, também verificamos aí as principais formas do relevo terrestre, que vai ser formado aí pelas montanhas, que são os pontos mais altos do planeta. Quando se tem aí o conjunto de montanhas, nós teremos as cordilheiras, Então, as cordilheiras são os conjuntos de montanhas. Verificamos aí que o ponto mais elevado do planeta está localizado no continente asiático, com o Monte Everest, na cordilheira do Himalaia. Aqui na América do Sul teremos aí a Cordilheira dos Andes, que pega a parte ali mais do lado oeste da América do Sul. Também verificamos aí sobre os planaltos, são os pontos mais altos também, depois das montanhas, como serras, morros, chapadas, picos. E verificamos que aqui no Brasil o ponto mais elevado vai ser o Pico da Neblina, localizado aqui no estado do Amazonas. Estudamos também sobre as planícies e as depressões. As planícies são as áreas mais baixas, o que estiver ao seu redor, e acaba recebendo aí bastante sedimentos. E as depressões, verificamos que tem dois tipos de depressões, as depressões absolutas e as depressões relativas. As depressões relativas são as áreas mais baixas, mas estão acima do nível do mar. Já a depressão absoluta já vai ser a área bem mais baixa mesmo, porque até nisso já está abaixo do nível do mar, ok? O exemplo de depressão absoluta que nós verificamos que existe aqui no planeta Terra vai ser aí o Mar Morto, que tem uma altitude negativa. E também na nossa região verificamos as principais áreas de mineração. Lembrando que a mineração, gente, está muito ligado aí ao solo, à extração desses minérios. Por exemplo, em Carajás, no Pará, é extraído principalmente o quê? Ferro, manganês, cobre, ouro e níquel. Já em Trobetas, Juruti e Paragominas, no estado do Pará, se retira muito bauxita, que é quando se faz aí o alumínio. E aqui no nosso estado do Amazonas, principalmente em Presidente Figueiredo e Pitinga, nós teremos aí a retirada da cassiterita, tá certo, gente? Isso é para relembrarmos o que nós estudamos na primeira aula. E agora nós iremos para o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, a imagem abaixo mostra uma área onde ocorreu um deslizamento. Quais as possíveis consequências causadas após esse deslizamento? O que pode ser feito para evitar desastres em áreas de risco como esta? Vocês estão vendo uma imagem que ocorreu deslizamento. O que a gente pode fazer para evitar isso, Quais as possíveis consequências? Por que ocorreu esse deslizamento? Então, eis esse questionamento para vocês no nosso desafio do dia, que eu quero que respondam na interatividade final.
agora, nesse momento, gente, nós iremos estudar sobre o solo. Aqui vocês estão verificando essas diferentes camadas, né? Que a gente pode observar se a gente recortar um relevo. Né? Se a gente recorta uma parte, a gente vai verificar aqui nessa parte superior, que é o que? A superfície terrestre, onde a gente vive, onde tem aí a formação de vegetação e, consequentemente, as camadas, né? Quanto mais profundo, mais antigo vai ser essas rochas, tá? Normalmente a gente fala pedra, mas na geografia a gente tem que utilizar o quê? As rochas. Então, é formado por essas camadas que vocês podem observar, se a gente cortar aí um perfil e analisar, tá? Então, é o que nós iremos estudar nessa nossa aula sobre os solos. Agora, qual vai ser o conceito de solo? Então, olha só, o solo para a geografia, quando a gente estuda solo na geografia, se vocês um dia aí forem estudar geografia nas universidades, vocês irão estudar a pedologia. Pedologia está ligado aos estudos do solo, tá? Agora, para a geografia, o que vai ser esse conceito de solo? Vai ser a parte natural e integrada à paisagem. E para a gente, na geografia, vai ser a área que vai dar suporte à vegetação, né? Infelizmente, a gente verifica hoje em dia que ocorre muito a retirada da vegetação, ocorrendo aí a erosão, bossorocas, que ainda iremos estudar. Né? Então, para a geografia, que está ligada à pedologia, vai ser essa parte natural e integrada à paisagem, que dá aí o suporte às plantas. Se está mais na superfície, a gente verifica que o solo ele vai ser mais arenoso, mais argiloso, mas no decorrer, né, do passar dos anos, quando vai afundando, vai se tornando mais duro, por isso que surgem as rochas, tá certo? Agora, quais serão os fatores de formação dos solos? Isso se chama pedogênese, quando tudo se inicia, essa formação, né? A pedogênese, gente, ela é formada através de horizontes. Os horizontes do solo, em que vocês podem observar aí nessa imagem. Em cima, nós temos a vegetação. Essa vegetação, ela está cobrindo o solo. Existe uma parte, a primeira parte, no caso, que é o horizonte O, né? Esse horizonte O é a superfície terrestre, é onde fica a vegetação, é onde a gente faz a construção. Depois do horizonte O vem o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C, até chegar à camada R, que é a de rocha. Mas eu tenho que saber a sequência? Não, isso é só para vocês analisarem, ok? Já no horizonte A, o que fica? Normalmente as raízes, né, das árvores. Já no horizonte B, normalmente é a área em que se tem aí as águas subterrâneas. No horizonte C, vai ficando mais duro ainda, né? E na camada R é onde realmente se formam aí as rochas. Agora, esses fatores da formação dos solos, ele vai vir através da degradação física, né, que a gente pode observar, e essa degradação física, ela se dá através do quê? Através da utilização, se der para voltar aí a cartela, né, se dá através do quê? Através dos ventos, através, principalmente, também da ação humana. E além da desagregação física, também vai ocorrer a decomposição química das rochas. O que é essa decomposição química? A decomposição química, gente, vai vir através do quê? Da água, tá? Principalmente a água dos rios, a água das chuvas. Então, isso vai fazer com que ocorram essas alterações no solo, tanto da parte física, a física pode ser através dos ventos, da ação humana, e também da química, que já vem através do quê? Das águas, tá certo? Nós iremos ver um vídeo agora que vai falar para a gente sobre essa formação dos solos, onde a gente pode observar melhor. Vamos lá, prestem atenção, daqui a pouco eu retorno com vocês. O solo é formado a partir de um corpo duro, um corpo compacto como a rocha. Essa rocha, por processos de intemperismo, ou seja, de apodrecimento dessa rocha, ela vai liberando esses minerais que compõem a rocha. Então, essa rocha vem à superfície da terra, ela vai sendo atacada por água e por temperatura, junto com os organismos, e vai sendo apodrecida.
Esse apodrecimento começa a liberar os constituintes dessa rocha, junto com a matéria orgânica, aí começa a crescer planta, já vai caindo folha, galho, vai apodrecendo também, e nós começamos a formar o solo ou os horizontes do solo. Então nós vamos ter nesse solo formado, à medida que o solo vai envelhecendo, a rocha vai ficando cada vez mais distante da superfície, que ela vai sendo atacada de cima para baixo. Então um solo muito velho, a rocha está muito distante da superfície, que ela foi muito apodrecida durante milhares e milhões de anos. Lembrando, gente, que nós estamos falando sobre o quê? Sobre o relevo, sobre o solo. E isso aí leva milhões e milhões de anos para se formar, tá certo? E aí o homem chega, o ser humano chega e destrói em 1 minuto, né? Então, são realmente coisas que acontecem que nós temos que discutir em outro momento. Mas nós iremos verificar agora como é que o solo ele acaba sendo constituído. Olha só, a constituição do solo vai vir através do quê? Das partículas minerais. E quais são essas partículas minerais do solo? Pode ser através de uma areia, pode ser através do silt ou até mesmo da argila. Então, areia, silt e argila, eles compõem um solo, né? Então, vai constituir um solo a partir dessas partículas minerais, da matéria orgânica. O que é a matéria orgânica? É o humus que a gente observa, que pode vir tanto aí, né, da decomposição das árvores, de animais mortos. Então, a matéria orgânica, ela também vai compor aí o solo. Além da água, né, a água dos rios, a água das chuvas, a água dos mares, dependendo de onde estiver localizado. E o ar, né? O ar também ele vai constituir o solo. Então, tanto vai ser formado por essas partículas minerais, por esse material orgânico, pela água e também pelo ar, tá certo? Vamos verificar também os fatores, né, de formação dos solos. São diferentes fatores para ocorrer um determinado tipo de solo. Temos diversos tipos de solo ao redor do planeta, que acabam formando aí diferentes minérios. Agora, vamos ter aí um tipo de rocha matriz, que é a rocha principal, que acaba formando aí um solo. Além da rocha matriz, nós também teremos um clima, dependendo aí do clima, né, também vai ocorrer a formação de um tipo de solo. O relevo, no caso o relevo vai estar muito ligado ao quê? Aos dobramentos modernos, que serão os mais recentes, né? Também teremos aí as rochas sedimentares, que já recebeu sedimento de algum local, e os escudos cristalinos. Então, o relevo, gente, vai ser formado também por essa parte aí do solo, tá? Que é uma formação, quanto mais antigo, mais rico vai ser de minérios, ok? No caso, os escudos cristalinos, onde a gente encontra as rochas mais preciosas que existem, ok? Além disso, as partes das bacias sedimentares, as rochas sedimentares e também as rochas mais recentes, que são os dobramentos modernos. Além do relevo, também outro fator que vai interferir na formação dos solos serão os organismos. O organismo está ligado a animais, a vegetação que já morreu, que acaba criando humus e, consequentemente, a ação do tempo. Tudo isso aí leva milhões de anos para ser formado. Esse solo que a gente observa hoje, que a gente pisa, foi formado aí há milhões de anos atrás, né? Então, isso acaba formando cada tipo de rocha, tá? E essas rochas, elas estarão o quê? Expostas ao intemperismo. O que é o intemperismo? É uma mudança. Pode ocorrer o intemperismo físico ou o intemperismo químico. Falou em químico, temperismo químico, né, em relacionado a solo, já lembra de água, ok? Então, temperismo químico vão ser as águas que vão interferir. Imaginem, durante milhões e milhões de anos, um pingo de água caindo só em um local, né? O que a gente vai verificar? Que pode ocorrer essa alteração, pode criar furos, né? Nessas áreas em que a gente verifica, principalmente lá em São Gabriel da Cachoeira, né? As cachoeiras, as rochas, elas vão se decompondo com o passar do tempo, porque está ocorrendo intemperismo
químico. Mas além do intemperismo químico, nós também teremos o quê? O intemperismo físico, né? O intemperismo físico, ele já vem através da ação do ser humano, através do tempo, da temperatura, através do vento. Então, são vários intemperismos que acabam interferindo aí na formação daquele solo com aquela rocha, né? Então, esse intemperismo, ele vai dar o quê? A origem, né, a um tipo de solo diferente de uma área para outra. Nem todo solo vai ser o mesmo. Por exemplo, nós temos o tipo de solo aqui em Manaus. Pode ser que lá em São Paulo seja outro tipo de solo, porque são vários fatores para isso ocorrer, tá? Tanto na parte dos intemperismos naturais quanto pela ação humana. Então, gente, verificando aí, além desses fatores da formação do solo, nós vamos verificar que existem diferentes tipos de rochas. E quais são essas rochas que nós podemos verificar? Um exemplo aí vai ser o que? O granito. O granito, gente, ele é muito utilizado aí, principalmente para as construções, né? Vocês estão observando aí de uma forma geral e quando já é trabalhado, ok? Então, aí o granito, ele pode ser utilizado, né, para o quê? Para a construção. Além do granito, também teremos o basalto, tá? O basalto também, tá? Só que tem que ser aí todo trabalhado, é retirado da superfície e tem que ser trabalhado aí para poder ser utilizado. Além do basalto, também teremos o mármore. O mármore também vai ser um outro tipo de rocha muito utilizado pela gente também para as construções. E o gneiss também é outro tipo de rocha, tá? Gneiss também teremos aí o quartzito. Quartzito também muito utilizado aí para a área da construção. Todos esses, a maior parte, é para a área de construção, gente, tá? Além do quartzito, também teremos o arenito. Teremos o arenito claro e o arenito mais escuro. Todos muito utilizados para as construções civis, né? De edifícios, casas, de um modo geral, ok? Então, a gente verifica que esses diferentes tipos de rochas, eles vão ter colorações diferentes, eles vão ter formas diferentes. Por quê? Vai ser determinado através da sua formação. Como a gente verificou, o clima, ele pode influenciar, né? A quantidade de água, ele pode influenciar. Tudo que está ao redor, né, pode ser influenciado aí, né, pela ação do relevo. Tanto na parte aí dos escudos cristalinos, também das bacias sedimentares e dos dobramentos modernos. Agora, o solo, quando ele não é utilizado de forma adequada, infelizmente, existe aí algumas consequências. E uma delas vai ser o quê? A erosão. A erosão, gente, infelizmente, né, acontece muito no solo, porque se não se utiliza o solo de forma adequada, retirando a vegetação, né, e lembrando, quando chove, por exemplo, quando tem uma vegetação, o impacto da água primeiro é o quê? Na vegetação, na árvore, não chega diretamente ao solo, então isso acaba ajudando o impacto. Mas quando a gente retira, quando a gente faz queimadas, quando a gente retira a vegetação com desmatamento, infelizmente o solo ele vai ter algumas consequências. Por exemplo, se chove, vai direto para o solo. Pode ocorrer o quê? O surgimento de buracos, né? No caso aí vai ser o quê? A erosão. A erosão, gente, é o processo de modelagem das formas de relevo e de desgaste dos solos. Então, vai desgastando. Vai ter uma hora aí que vai estar aí uma cratera enorme. Então, é necessário se ter um cuidado para que não ocorra esse processo de erosão. Agora, a erosão, ela vai resultar aí principalmente da ação humana. Infelizmente, o ser humano, ele acaba aí ajudando nesse processo da erosão, que pode comprometer
o equilíbrio ambiental. Por quê? A erosão, ela vai surgir, como eu falei a vocês, né? Pode surgir aí por causa da retirada da vegetação, com desmatamento, pode surgir aí com as queimadas que são realizadas naquela vegetação, pode também ser provocada aí pela pecuária. Então, temos que ter um certo cuidado para que não ocorra no solo, na superfície terrestre. Além da erosão, vamos verificar aí também as vossorocas. Professor, o que nome estranho é esse? Vossorocas também ocorrem aí nos solos, tá? As vossorocas, gente, são os sulcos de enormes dimensões no solo. E isso vai ser causado principalmente pela erosão. É um período, né, em que se continua ocorrendo aquela erosão, não se tem o cuidado, podem surgir as vossorocas, que são essas crateras enormes que surgem como se fossem caindo à terra. Então, as vossorocas serão esses sulcos de enormes dimensões no solo, causados pela erosão. Tem uma hora ali, já tem a erosão, continua aí com essa grande quantidade de água, continua com a ação do ser humano, consequentemente vai cair cada vez mais. Tendo esses enormes sulcos, vão surgir as vossorocas. E surgindo as vossorocas, gente, vai ter aí a impossibilidade do uso do solo, tá? Tanto para as atividades de agricultura, como qualquer outra atividade urbana. Tem que fazer um trabalho, né, bem elaborado para que se recupere essa área, tá? Porque se não fizer, pode desabar novamente. Então, é necessário ter um cuidado muito grande quando nós estamos trabalhando com o solo. Tem que ver se não tem água passando por baixo, porque a água, ela desgasta bastante, gente. E isso, infelizmente, acaba provocando aí algumas situações que não são muito boas para o ser humano, não, tá? Então, é necessário ser feito um trabalho, fazer um estudo da pedologia para verificar aí o que está ocorrendo naquela área, tá? Então, as vossorocas também, elas, infelizmente, se ocorrem assim como as erosões, vão dificultar nessa atividade aí da agricultura, atividade da pecuária, ou até mesmo atividades de construções, tá? Porque o solo ele tem que estar aí bem feito, né? Para a gente construir alguma coisa, tem que fazer a terraplanagem para compactar o solo, para que não ocorra aí deslizamentos, tá certo? Agora, já verificamos erosões, já verificamos as vossorocas, nós também iremos verificar aí sobre os movimentos de massa. Esses movimentos de massa são conhecidas aí como as terras caídas aqui pra gente, né? Quando as encostas, aí vocês estão vendo uma encosta, né, que teve sua declividade acentuada. Fica bem retinho, parece que passaram aí uma faca no solo e ficou retinho, tá? Mas aí foi um fenômeno natural que ocorre, dependendo da situação, pode ter sido provocada pelo ser humano ou até mesmo com o passar do tempo, fator natural, né? Então, essas encostas com declividade acentuada, elas correm um grande risco de ocorrerem aí essas terras caídas, que são os movimentos de massas. É quando também ocorre, infelizmente, deslizamentos, né? Se tiver alguma coisa construída aí embaixo, infelizmente vai ser soterrado, tá? Então, ocorre em pequeno volume ou também em grandes blocos. A gente vê muito aqui na nossa região, né, na beira dos rios. Os rios, eles vão levando tudo, né? Então, vamos ter aí essas terras caídas, que são os movimentos de massa do solo. É um fenômeno natural que ocorre, né? Ela vai ocorrer sozinha, tá? Principalmente aqui na nossa região, a gente verifica que ocorre muito aí nas margens dos rios, tá certo? Vamos ver um vídeo agora sobre as terras caídas. As imagens mostram como a natureza impõe a sua soberania, deixando os moradores sem opção. A comunidade, que um dia chegou a ter 80
85 famílias, hoje tem apenas 35 que persistem em ficar. Os currais são destruídos, o gado foi levado embora para a terra firme. A certeza do criador é uma só: aqui na comunidade não dá mais para criar gado. A saga dos ribeirinhos de Fátima de Urucurituba segue uma trajetória que há décadas é vivenciada por eles. Se perdeu uma casa desse cidadão e um curral que ele tinha bem na frente. Não deu tempo de salvar nada. Perda total. Perda total mesmo. Tu tá vendo aí, é complicado. Enquanto isso, a comunidade continua desaparecendo e, junto com ela, uma história de persistência de quem não tem outra opção senão ficar por aqui e ver o que ainda vai acontecer. Então, gente, nesse vídeo vocês puderam verificar que é um fenômeno natural que ocorreu. Por quê? Porque foi ação da natureza, no caso aí o rio, né? Sabemos que o intemperismo químico, ele interfere muito no solo. E no decorrer aí de anos e anos naquela área, consequentemente, acabou ocorrendo que as terras caídas, que é o movimento dessas massas. Por isso que é necessário se ter um cuidado, porque existem pessoas que querem construir em beiras de rios. Isso não é possível. Por isso que tem aí um acordo em que tem que se construir de, no mínimo, uns 200 metros distante, né, de qualquer rio, de qualquer igarapé, para ter esse cuidado, né, porque futuramente pode acontecer isso. Então, por isso que é necessário ter esse cuidado quando se constrói alguma casa ou alguma coisa, temos que verificar se existem encostas para futuramente não ocorrer deslizamentos de terras, né? Porque a natureza, principalmente em época de chuva, vai levando tudo, tá? Mas também existem os movimentos de terras que são provocados pelo ser humano, né? Então, vai vir aí através da ação antrópica. Então, essa ação antrópica dos movimentos de massas pode vir através do quê? Do desmatamento, né? Quando se retira aí a vegetação ela fica totalmente despreparada, descoberta. Então, isso acaba chegando até o solo de uma forma mais rápida e acaba aí desgastando cada vez mais aquele solo. Além de ocorrer também o desmatamento, também pode ter o quê? A ocupação irregular de encostas. Existem pessoas que estão vendo o perigo ali, que pode ocorrer o desabamento, mas infelizmente acabam construindo, né? Então, tem que ter um cuidado aí bem maior para que não ocorra, né, infelizmente, aí situações desagradáveis. Então, a natureza, gente, principalmente aí o solo, ele precisa de proteção. No caso, a proteção dele, o que? A vegetação, porque a vegetação, ela cria raízes, e as raízes ajudam a compactar mais o solo. Mas quando se retira essa vegetação, infelizmente o solo ele fica totalmente desprotegido e, consequentemente, com o passar do tempo, com a ação do ser humano, com a ação da natureza, vento, temperatura muito elevada, a ação da água, que é o temperismo químico, acaba provocando tudo isso, tá certo? E já para a gente verificando também em relação ao solo, vamos verificar aí as práticas de conservação de solos. Essas práticas de conservação de solos, né, estarão associadas aí principalmente ao terraceamento, a construção de barragens, a associação de culturas e quebra-ventos. O terraceamento, gente, vai ser o quê? Vai ser essa parte da primeira imagem. Normalmente se constrói valas, né, em uma parte de relevo onde tem um declive para o quê? Para diminuir a quantidade de água quando se chove, até chegar lá embaixo, tá? Então, se constrói esse terraceamento também principalmente em áreas de agricultura, para preservar realmente o solo, tá? Então, é muito utilizado aí para essa conservação do solo. Além do terraceamento, também teremos aí a construção de barragens, para evitar aí as terras caídas. Normalmente se colocam rochas na beirada dos rios, na beirada dos igarapés, ou até mesmo plantam árvores, né, para o quê?
para proteger mais o solo. As raízes elas acabam se fixando. Então, as construções de barragens elas também são muito utilizadas para conservarem os solos. A associação de culturas. O que vai ser essa associação de culturas? Vai ser também a parte da agricultura. Faz atividades da agricultura, por exemplo, durante o período, vamos dividir essa terra aqui em 3 partes, né? Durante o período, vamos plantar na primeira área. Durante o segundo período, vamos plantar na segunda parte. E em outro período, na terceira. Então, a associação de culturas, ela acaba ajudando a preservar aquele solo onde se pratica a agricultura. Porque se só plantar em uma área, durante o ano inteiro, vai chegar uma época em que o solo ele não vai ter mais nenhum nutriente, não vai conseguir mais produzir. Então, é necessário fazer um estudo, ocorrer essa divisão, que é conhecida aí como essa associação de culturas, tá? E o quebra-ventos também. O quebra-ventos ele vai estar relacionado ao quê? A cuidar do solo. Por quê? Lembrando que o vento é um fator também que acaba aí prejudicando o solo se for em grande intensidade, né? Água, vento, a temperatura, né? E a ação do ser humano, ele vai acabar interferindo nos solos e, consequentemente, o solo acaba sendo desgastado, provocando a erosão, provocando o surgimento de vossorocas, podendo ocorrer aí as terras caídas, tá certo, gente? Esses movimentos de massa, tá? Então, esses são os tipos de preservação. Então, gente, nessa nossa aula nós estudamos sobre o quê? Sobre o solo, que vocês podem observar, né? O solo, ele é composto por vários horizontes, por várias camadas, onde essas camadas elas são compostas principalmente por areia, por silt, por argila, né? Além dos organismos naturais que vêm através de animais mortos, da vegetação morta, que são humus, né? Do ar e também da água, né? Também verificamos aí sobre o solo, né? Esse desenvolvimento que ocorre através dos horizontes, quanto mais próximo da superfície, né? O que a gente observa? Vai ocorrer aqui os nutrientes, né? Onde tem o surgimento da vegetação, mas quando vai baixando aqui nesse solo, a gente vai verificar que a rocha ela vai ficando mais dura, né? Então, é aí realmente lá no fundo que vão surgir as rochas, tá certo, gente? Então, olha só, vamos tirar a dúvida, né? Aí dos colegas. Vamos verificar que isso também vai ser uma ação, né? Que ocorre, por exemplo, aumentando a quantidade de banzeiro para as beiradas dos rios, surgindo ainda mais as terras caídas. Com certeza, isso também vai ser um dos fatores físicos, no caso, tendo uma ação antrópica, porque está passando o navio, está passando os barcos, e isso acaba refletindo também, tá? E sendo uma das ações que pode ocorrer esses movimentos de massa, ok? Então, eu quero também agradecer a aluna Luísa, né, que respondeu aí o nosso segundo desafio do dia, colocando sua opinião, em que é necessário ter esse cuidado, não construir próximo a essas encostas, que infelizmente pode ocorrer esses desabamentos, esses deslizamentos e provocar, infelizmente, mortes, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Quero saber por que os meninos estão caladinhos aí, né? Quero a participação de vocês aí nas nossas aulas de geografia e amanhã nós continuamos nossos estudos sobre a geografia física. Desejo a vocês uma excelente tarde, né? Que descansem para amanhã nós continuarmos nossas aulas. Até amanhã, boa tarde.